Vamos lá então, hoje nós vamos falar sobre família. Primeiros 5 versos, 31 a 35. Marcos capítulo 3, versos 31 até o 35. Diz assim a palavra do Senhor. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram ao lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Havia muita gente sentada ao redor dele. E disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nós vamos adentrar a essa passagem e continuar em um ponto de onde paramos no domingo passado. Se você se lembra bem, os versos de número 20 e 21 dizem que a família de Jesus queriam impedi-lo de pregar. Queriam impedi-lo de continuar ministrando o evangelho às pessoas. Diz assim: depois ele entrou numa casa e novamente aglomerou-se uma grande multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam: ele está fora de si. Maria e os irmãos de Jesus, os irmãos de sangue de Jesus, filhos de José e filhos de Maria, eles foram até Cristo para impedi-lo de pregar. Eles não acreditavam no dom de Deus que estava sobre ele. Eles não acreditavam que ele era o Messias. Eles estavam confusos. E por quê? Cristo estava provocando o ódio dos escribas e fariseus. Eles temiam o que podia acontecer com ele. E foram lá impedi-lo, e foram lá pará-lo, detê-lo. A palavra original no grego nos mostra que, inclusive, eles podiam utilizar a força para isso. Se tivessem que utilizar a força para impedir Jesus, eles o fariam. Que coisa, não? Você já parou para pensar que Cristo também tinha problemas familiares? Você já parou para pensar nisso? E todos nós aqui essa manhã temos algo em comum. Todos nós temos problemas familiares. Pelo menos eu quero pensar que não sou só eu que tenho problemas com a minha família. O brasileiro médio, ele tem problemas familiares. Ele tem conflitos. E isso a gente vê inclusive na TV. Tem um programa que passa dia de semana, à tarde, eu não vi, mas eu sei que tem, chamado Casos de Família, onde as famílias se reúnem na frente de um público e falam sobre os seus problemas na tentativa de encontrar soluções para os seus conflitos. Acredite se quiser, tem gente que leva os seus problemas familiares a público para tentar resolvê-los. Os problemas familiares de Jesus se tornaram público, mas é óbvio que ele não resolveu os seus conflitos familiares da mesma maneira que esses programas de televisão tentam resolver, ou como as gentes do mundo resolvem os seus conflitos familiares. O meu desejo essa manhã é que você, percebendo os dilemas familiares de Jesus, inspirado pela sua desenvoltura em resolver esses conflitos, possa ser consolado e encorajado a resolver os seus conflitos também. O que é que nós vemos aqui? Qual é o contexto? O primeiro contexto é o contexto de grande descrença. Maria e os irmãos de Jesus estavam duvidando do seu chamado messiânico, não estavam dando crédito ao dom de Deus que estava sobre ele. Esse é o contexto de grande descrença.
e o segundo, um contexto de violência. A descrença dos familiares de Jesus fez com que eles fossem até ele para impedi-lo de pregar, para impedi-lo de continuar fazendo o trabalho de Deus. Preocupados com o ódio que ele estava provocando nos escribas e fariseus, eles foram até lá, e olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o pensamento deles era: ele está fora de si, está lhe faltando um parafuso a menos. Em outras palavras, ele crê que é o Messias, mas ele não é. Ele crê que é o enviado de Deus, mas ele não é. Vamos impedi-lo, ele não pode continuar a fazer isso. Tudo indica que a partir daquele momento, eles começaram a seguir o ministério de Jesus, sazonalmente, de tempos em tempos, e à distância, mas começaram a seguir o ministério de Jesus. Acho que é importante nós observarmos algo bem óbvio aqui para nós protestantes, mas não tão óbvio para os católicos. Jesus tinha irmãos de sangue. Verso de número 32 diz: olha, os seus irmãos estão lá, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e te procuram. Irmãos, e não eram irmãos em Cristo, porque irmãos em Cristo poderia ser qualquer um que estivesse ao redor. Esses que estavam lá fora eram filhos de Maria, é óbvio. Ou seja, quando nós dizemos que ela concebeu de maneira virginal, isso só se refere à pessoa de Cristo. Nós acabamos de falar no nosso credo, naquilo que confessamos. Nascido pelo Espírito da Virgem Maria. Se refere à concepção de Cristo. Mas no que se refere aos demais irmãos de Jesus, esses são filhos de Maria e de José. Quando nós dizemos que Maria é virgem, isso não significa que ela ficou virgem até o final da sua vida, até o fim da sua existência. Não, ela teve filhos, e teve bastante filhos. Mateus 13, 55, 56, se depois você quiser abrir, você vai perceber que ela teve 4 filhos homens: José, Simão, Judas e Tiago. E também teve filhas. Ele cita o nome dos irmãos e fala: e as suas irmãs não estão ao nosso redor. Então, ela teve meninos e meninas, teve outros filhos com José. E ela poderia. Não é pecado algum ter filhos com o seu marido. Ela não é santa, ela não é uma mulher que roga por nós. O único que roga entre nós e Deus é o próprio Cristo. Mas ela foi importante para a história da igreja porque concebeu o nosso Salvador. Enfim, o mais importante é fazer com que você perceba que esse relato da família de Jesus tem muito a ver com você. E eu creio que nesse ponto da mensagem você já se identificou. Eu não estou te comparando a Cristo, mas eu sei que você tem alguns dos problemas que ele tem com a sua família. Porque a sua família também te critica. A sua família, muitas vezes, também não acredita no seu potencial. Muitas vezes, eles também tentam te impedir de construir os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, e muitas vezes te impedem, inclusive, de pregar a palavra de Deus, de fazer o trabalho de Deus. Então eu sei que você se identifica. Mas afinal de contas, todo cristão é uma parábola viva da pessoa de Jesus. Parábola viva. Quando Cristo te chamou para segui-lo, ele te fez um pequeno Cristo. Uma pessoa que o imita, que encarna as suas lições, que personaliza o seu caráter. Tudo aquilo que nós vemos em Cristo, nós deveríamos ver em você também como cristão. E aquele que anda na luz, incomoda aqueles que andam em trevas. Portanto, críticas, ser desencorajado, ser desmotivado, é comum, é normal. Você vai passar por todo o sofrimento que Cristo passou.
E se ele foi criticado pela sua família, não é você que vai passar dessa vida para outra sem ser ofendido. Cristo mesmo disse: não é o mestre maior do que o seu Senhor. E tem gente aqui essa manhã querendo ser melhor do que Jesus, achando que pode passar dessa vida sem sofrer como ele sofreu, pulando etapas de sofrimento. Não pode. Você vai ser criticado, você vai ser desencorajado, você vai ser desmotivado pelos seus familiares. Todo cristão é uma parábola viva. E com isso, abraçamos o sofrimento dele também. Se ele foi criticado, se ele foi perseguido, você também será criticado e perseguido. Se a família de Jesus Cristo criticou, não é você que vai passar dessa vida para a próxima sem conflitos familiares. O verso de número 31 é muito significativo. Olha a abordagem da mãe de Jesus para com o Filho de Deus. Ela diz o seguinte, a última parte desse verso: mandaram chamá-lo. Essa foi a abordagem que eles utilizaram. Essa foi a abordagem que eles utilizaram para persuadi-lo a parar de pregar. Mandou chamar, mandaram trazer. Uma casa lotada e ele pregando ali, mas disseram: para de pregar, manda chamar ele que nós queremos falar com ele. Você percebe quanta força existe nessas duas palavras? Mandou chamar. Você percebe essa violência? Em uma sociedade tribal, a família era tudo que um sujeito tinha. Nós jamais entenderemos isso com o nosso pensamento ocidental. Tudo que alguém fazia interferia positivamente ou negativamente na fama da família, no nome da família. O Salmo de número 127 nos diz, inclusive, que a família ela era tão importante que os filhos eram responsáveis pela segurança, pela proteção da família. Não havia segurança pública como nós entendemos hoje. Eram os filhos que forneciam a segurança e a proteção que a família necessitava. Percebe como a família é importante? E nessa cultura tribal, familiar, centenária, a família de Jesus estava à porta e mandou chamá-lo. Se os filhos protegem fisicamente a família, também protegem a sua honra. Manda chamar Jesus que ele está queimando o nome da nossa família. Manda chamar Jesus que ele está manchando o bom nome que a gente tem. Era isso que eles estavam fazendo lá. Mandando chamar. Era o mesmo que dizer: a sua mãe te mandou parar de fazer isso. Era o mesmo que dizer: nada é tão importante agora quanto atender os seus familiares. Para de pregar, para de anunciar o reino. Existe força quando uma mãe manda chamar. Não sei se você sabe, mas uma das técnicas que o Estado tem utilizado atualmente para acabar com a Cracolândia ele está pedindo para as mães dos usuários de crack irem até lá e mandarem chamá-los. Porque pode ser usuário de crack, pode estar no momento de êxtase com a droga, mas se a mãe mandou chamar: Luiz Augusto, vem aqui, eu vou te dizer, ele vai, meu irmão. Ele vai. Mãe tem um poder de persuasão. Se ela vem aqui, o cabra vai. Pode ser o mais forte, o mais corajoso com o pior desvio de caráter. Se a mãe manda chamar, ele vai. A atitude de Maria, para mim, não é nada impressionante. Ela mandou chamar aquele que era o seu filho. Estava preocupada.
Ela estava fazendo o seu papel de mãe. Eu não me impressiono com a atitude de Maria, mas eu me impressiono com o quanto ela teve que ignorar para chegar naquela atitude. Vocês pararam para pensar o quanto que ela teve que ignorar para mandar chamar o Filho de Deus? Vocês pararam para pensar? Ela viu o que poucos viram. Ela sabia pelos manuscritos antigos que qualquer menina na sua faixa etária era uma forte candidata para ser a mãe do Messias. E um belo dia, um anjo aparece para ela e diz que ela seria a escolhida para gerar o Messias, para gerar o ungido de Deus. E mais tarde, a Bíblia relata que ela cantou um hino de adoração a Deus. Lucas, capítulo de número 46, 56 em diante, você vai perceber que ela canta um hino de adoração a Deus. Em outras palavras, Maria salmodia em gratidão. Ela fala: Senhor, obrigada por esse privilégio de poder gerar um filho, de poder gerar o Messias para a tua honra e para a tua glória. Eu queria só enfatizar o verso de número 48. Olha que lindo o cântico dela. 48 de Lucas. Porque deu atenção à condição humilde da tua serva. E a partir de agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, me chamarão feliz. Maria estava dizendo para Deus: eu não tenho nada de especial, eu não venho de uma família nobre, eu não sou da realeza, o Senhor me escolheu apesar de humilde, e todas as gerações depois de mim vão olhar para mim e dizer que Maria era feliz, que Maria era bem-aventurada. Que presente, Senhor, que privilégio! Ela se sentiu honrada de fazer parte do decreto de Deus. E como se não bastasse ter visto tantas experiências grandiosas, Lucas 2, 39 ao 49, nos mostra um outro episódio que aconteceu, quando Cristo tinha 12 anos de idade. Esse episódio afirma que, quando Jesus tinha 12 anos, ele viajou com os pais para o templo em Jerusalém. Maria e José, eles regressaram a Nazaré, sem saber que Jesus Cristo ficou no templo, sem saber que Jesus Cristo estava no templo. Eles acharam que Jesus Cristo estava com outros familiares, que o pequeno Jesus estava com outros familiares. Quando deram a falta dele, retornaram, caminhada de 3 dias, chegaram no templo e ele estava lá, em meio aos doutores da lei, em meio aos mestres da lei. O que é que o pequeno Jesus Cristo estava fazendo lá, com 12 anos de idade? Ensinando? Não. Jesus Cristo não estava ensinando. Professora de escola bíblica dominical e infantil, Cristo com 12 anos de idade não estava ensinando no templo. Isso é uma falácia, uma mentira que, repetida diversas vezes, ganha senso de verdade, mas não é verdade. Em uma cultura tribal, você ter uma criança ensinando os mais velhos era algo absurdo. Já hoje é absurdo, imagina naquela época. O pequeno Jesus estava fazendo perguntas inteligentes e interessantes para os doutores da lei. E eles perceberam pelo conteúdo das perguntas de Jesus que ele tinha conhecimento da lei e um bom conhecimento teológico. O que chamou a atenção, o que impressionou, era o conteúdo das perguntas do pequeno Jesus, e não o fato de que ele ensinava, porque ele não ensinou ninguém ali. E quando José e Maria chegaram para o seu filho e disseram: nós não sabíamos onde você estava, onde você foi parar, o que você está fazendo aqui? Pergunta de mãe, sabe a pergunta de mãe? Onde você estava? A gente ficou preocupado com você. Você acha certo, Jesus, você deixar a gente preocupado assim? Você quase me mata do coração. Sabe aquelas falas de mãe? Jesus ouviu fala de mãe. E aí Jesus Cristo vira para ela, vira para o pai e diz:
Não deveriam saber que eu estaria na casa do meu Pai? Ninguém chamava Deus de Pai. Quando Jesus chamou Deus de Pai, Maria entendeu o que ele queria dizer. Deus era o seu legítimo Pai. E eles emudeceram e voltaram pelo caminho. Quantas experiências grandiosas Maria não teve? E ela teve de ignorar todas para mandar chamar Jesus nesse episódio. Ela teve que ignorar tudo isso que ela passou, botar uma dúvida grande no seu coração para mandar chamar o Filho de Deus. Ela tinha todas as evidências para saber que não se tratava de uma criança comum. O quanto ela teve que ignorar, o quanto que ela teve que duvidar para chegar nesse ponto espiritual. Era evidente o que ela deveria saber. O que é que ela deveria saber? Que a criança que perguntava em meio aos doutores, agora ensina o simples de coração. Que aquela criança de 12 anos que se sentava na roda dos doutores, agora é um homem que se levanta para pregar o simples, que se levanta para pregar para o povo. Era essa a conclusão que ela deveria chegar. Mas movida pela dúvida, ela foi impedida. Não permita que o tempo traga dúvida ao seu coração. Não permita que a rotina, que os afazeres tragam dúvida ao seu coração. Afinal de contas, a fé não habita onde tem a dúvida. A dúvida nos impede de ver os decretos de Deus. A dúvida nos impede de ver os planos de Deus. A dúvida nos impede de ver a beleza do Filho de Deus. A dúvida nos atrapalha a ver o que Deus tem para nós. Mas Jesus Cristo, ele faz diferente. Ele aproveita o fato de que a mãe mandou chamá-lo, de que a mãe está em dúvida, e transforma uma situação de caos em uma situação didática. Porque era uma situação de caos. Tua mãe está aí fora, Senhor, e ela está mandando te chamar, ela quer falar com o Senhor. Isso é uma situação de caos. E ele transforma em uma situação didática, uma situação de aprendizado para todos que estão ali. Versos de número 32 e 33. Havia muita gente sentada ao redor dele, e disseram-lhe: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. Irmãos que cresceram com Jesus, uma mãe que cuidou de Jesus durante todo o seu tempo de vida, estão lá fora, estão te mandando chamar. Verso 33. Jesus lhes respondeu, não respondeu à sua mãe e não respondeu aos seus irmãos, respondeu a quem disse, a quem lhe informou que os seus irmãos e a sua mãe estavam lá fora. Ele disse: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Eu tenho certeza que no recurso de oratória ele deu uma pausa. Foi tipo: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E ficou em silêncio. E deixou as pessoas tentarem responder. Ué, será que ele não sabe quem é a mãe e os irmãos dele? Claro que ele sabe quem é as mães e os irmãos dele. O que ele está querendo dizer? Qual é o ponto de Jesus? Ao que ele discorre, ao que ele continua. E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, pelas outras passagens que narram mesmo, tanto em Mateus quanto em Lucas, nós sabemos que se trata dos 12 discípulos. Ele olha ao redor para os que estavam à sua volta, aponta para os discípulos e diz: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Esses são os meus familiares. Os que decidiram me seguir.
os que se identificam comigo, aqueles que fizeram uma nova família através do meu sangue, do meu sacrifício. Esses são os meus familiares. É a esses a quem eu devo satisfação. É a esses a quem eu me sinto obrigado a responder alguma coisa. Não segundo a carne, mas o segundo o Espírito. Esses sim são os meus irmãos e são a minha mãe. Cristo estava inaugurando algo completamente novo. Qual era o entendimento que ele estava inaugurando? Que não é sangue que determina família. Não é questão de sangue. Quem é meu pai? Aquele que me gerou. Sou filho do meu pai com a minha mãe. Não é mais isso que determina família. Não é sangue que determina família. Não é sangue que determina a família, é a fé em Cristo, é a identificação com Cristo. Nele nós temos uma nova família, sendo Ele, Cristo Jesus, o primogênito, o nosso irmão mais velho. E como irmão mais velho, nós temos um irmão mais velho com toda a força que essa palavra significa. Talvez você tenha apanhado do seu irmão mais velho, da sua irmã mais velha. Não é o caso aqui. Não é o irmão mais velho que judia, que bate, que maltrata. Não é esse tipo de irmão mais velho que nós temos revelado na pessoa de Jesus. É o irmão mais velho que nos protege, que tem honra, que se sacrifica por nós. Esse é o nosso irmão mais velho, que nos alimenta espiritualmente pelo seu único e suficiente trabalho na cruz. Esse é o nosso irmão mais velho. Você é a família de Jesus. Ele aponta para você. O verso de número 35, ele arremata a questão. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, aquele que obedece a Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Você quer saber se é membro da família de Jesus? Se você é irmão de Jesus, se é irmã de Jesus? Você obedece a Deus? Você guarda os mandamentos do Senhor? Porque esse é o comprovante de que você tem uma nova família espiritual. Esse é o comprovante de que você nasceu de novo. Todo aquele, toda aquela que guarda os seus mandamentos, o amor de Cristo está nele verdadeiramente revelado. E com toda essa explicação, só me resta fazer agora algumas aplicações que vão te nortear, vão te ajudar a resolver os seus próprios conflitos familiares. Ponto número 1, aplicação número 1. Entenda que às vezes a família está certa. Quando a família de Jesus criticou Jesus, ela sempre estava errada, porque era Jesus, Jesus era perfeito. Mas às vezes quando a sua família te critica, eu quero que você saiba que muitas vezes ela está certa em te criticar. Muitas vezes ela faz bem em te criticar, você quem está errado. Ah, pastor, eu estou sofrendo perseguição porque eu sou crente. Não, irmão, às vezes você está sofrendo perseguição porque você é chato mesmo. Não é porque você é crente. Aí você tem que se avaliar. Se você está no grupo do chato ou no grupo do crente. E fazer uma autocrítica de como você está andando diante de Deus. Cristão, obrigatoriamente, tem que refletir sobre como anda diante de Deus. Não, pastor, sabe por que eu sou criticado no meio da minha família? Sabe por que eu sou perseguido? Porque o profeta não tem honra na sua própria casa. Eita, esse virou jargão, hein?
Esse daqui alguns já riram. Esse virou jargão. Pastor, eu sou perseguido porque o profeta não tem honra na sua própria casa. E quando Cristo ele diz que o profeta não tem honra entre os seus familiares, não tem honra na sua própria casa, essa parece ser a desculpa perfeita para o crente carnal parar de pregar. Aí ele deixa de pregar na sua residência, ele deixa de cuidar dos seus familiares, para pregar na rua, ou para pregar na igreja, ou para cuidar da comunidade, o que está errado. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que um infiel, pior do que um ímpio. Quando Cristo diz que o profeta não tem honra na sua própria casa, a gente acha que o profeta tem honra em outros lugares. Não é isso. Cristo, quando disse que o profeta não tem honra na sua própria casa, ele está dizendo que o profeta, de maneira geral, pouco tem honra. Quase não tem honra. Basta olhar o Antigo Testamento. Que profeta que teve honra? Nenhum. Nenhum profeta do Antigo Testamento teve honra. O maior dos profetas, o maior dos homens nascido de mulher, João Batista, o último dos profetas, ele teve honra? Teve, pastor. João Batista foi honrado. Cortaram a cabeça dele, meu amigo. Se você quiser ter honra, não vira profeta. Vai ser qualquer outra coisa, menos profeta. Porque profeta, de maneira geral, não tem honra em lugar nenhum. Vai vender sorvete. Todo mundo gosta de vendedor de sorvete. Ninguém fala mal de vendedor de sorvete. Ainda mais se for um Zequinha, aí que todo mundo vai gostar de você. Gosta de Zequinha, né, irmão? Você gosta de Zequinha. Todo mundo vai gostar de você. Mas profeta é ser rejeitado. Profeta é se acostumar com as críticas. Ser profeta é saber que poucos ouvirão a sua palavra. E por esses poucos já vale a pena. Então não use esse verso bíblico para ser carnal, para parar de cuidar da sua família, para parar de pregar com amor, com zelo, com senso de emergência. Não faça isso. Porque você está andando na contramão do que Cristo verdadeiramente queria dizer. E vale pesar que muitas vezes quando a nossa família nos critica, eles estão certos. Ponto número 2, valorize a sua família espiritual. Eu vejo, o Dr. Shedd mesmo falava isso pra gente. O cristão sempre anda nessa linha tênue, nessa balança. Ora valoriza demais a família espiritual, ora valoriza demais a família segundo a carne. Ora se doa demais para a família espiritual, ora se doa demais para a família segundo a carne. E o melhor da vida é ter um equilíbrio entre essas duas famílias. Saber peregrinar, saber transitar muito bem entre essas duas famílias. Cuide de sua família segundo a carne, mas zele pela sua família espiritual também. E eu vou te dizer, viu? Tem alguns membros aqui da nossa igreja que estão valorizando demais a sua família segundo a carne e estão esquecendo da sua família espiritual. Não faça isso. Lembre-se que Cristo te deu uma nova família, com novas pessoas que você precisa se relacionar e estar. Eu acho estranho aqueles crentes que não têm tempo para a família espiritual. Nunca podem almoçar, nunca podem tomar um café, nunca participam de uma comunhão. Irmão, onde está o seu coração? É a família espiritual que nos dá senso de propósito. É a família espiritual que final de semana após final de semana nos lembra o porquê existimos e para quem vivemos. Eu amo essa força de grupo que nós temos aqui. Todo domingo pela manhã, quando eu recito o credo, ou quando cantamos em uma só voz, eu me lembro do porquê eu existo. Eu digo, Senhor, Tu és meu Pai e eu tenho irmãos. Eu sei que a convivência com a gente nem sempre é fácil. Todos os irmãos têm as suas limitações. Todos os irmãos têm os seus problemas.
Zé Machado diz assim: viver com os irmãos no céu, oh que glória! Viver com os irmãos na terra é outra história. E é meio que assim, nós temos problemas, nós temos defeitos, mas a gente se resolve em verdade, se resolve ministrando, entendendo que o ponto de deficiência do meu irmão não é o parque de diversões da minha maledicência. A deficiência do meu irmão é o meu ponto de ministração, de pregação na vida dele. É isso que eu devo fazer com o meu irmão, com a minha irmã. Então valorize a sua família espiritual. Tenha tempo para a sua família espiritual. Ponto número 3. Busque agradar a Deus e não a homens. A vida cristã é uma vida cujo objetivo é agradar a Deus e não a homens. Raramente nós agradamos os homens e a Deus. Porque geralmente a vontade de Deus e a vontade dos homens são inversas. São diametralmente opostas. Então busque agradar a Deus acima de tudo. Se estão te criticando, se sua família está te criticando, se as pessoas estão te criticando, mas Deus te mandou pregar, mas Deus te mandou falar, mas Deus te mandou agir bom, te mandou agir com boas ações, ser verdadeiro, ser sincero, faça! Porque é melhor agradar a Deus e não a homens. Eu lembro de um garoto que eu conheci no Egito. Ele se converteu, ele era islâmico, ele era muçulmano. Ele se converteu e ele contou pra gente como é que foi essa peregrinação de desagradar a família e agradar a Deus. Muito inocente, quando ele recebeu a Cristo, à tarde ele chegou para seus familiares, estavam todos reunidos ali. Quando eu digo todos, você tem que entender a cultura egípcia, que é muito parecida com a cultura que nós vemos aqui na Bíblia. Tinha vô, vó, tataravô, tataravó, bisavô, bisavó, filho, neto, todo mundo reunido ali. Não é força de expressão. Tinha gente que tinha tataravó ali, todo mundo no mesmo espaço. As salas das casas do Egito são salas grandes, já para comportar uma família numerosa. Aí ele falou: eu tenho uma novidade para contar para vocês. Já disseram: que legal, Mohammed. Qual é a novidade? Então, eu me converti, eu recebi a Cristo, percebi que Ele é verdade, e eu gostaria que todos vocês recebessem a Cristo também. Daqui a pouco a avó começou a chorar, o pai já ficou bravo, o vô começou a dar uns cascudos nele, a violência começou a aumentar, os irmãos começaram a bater nele a ponto dele fugir, atravessar o trânsito e ter que correr, deixar um hematoma nele. E começaram a ligar para ele: desiste, abandona a sua fé em Cristo que a gente recebe de volta, vamos voltar a ser uma família. Ele foi abraçado por uma instituição internacional, uma instituição cristã, e não voltou atrás. Decidiu agradar a Deus e não a homens. E a sua caminhada foi uma caminhada muito solitária. Lembrando que isso não é uma anedota, isso não é uma parábola, esse menino realmente existe. Todos os finais de semana ele viajava 300 quilômetros. Ia para um outro país para poder congregar em uma comunidade cristã, e ele voltava para a sua terra, para o lugar onde ele trabalhava, todos os finais de semana. Agradar a Deus e não a homens dá trabalho. Agradar a Deus e não a homens requer sacrifício. Uma quebra de vínculo muitas vezes emocional. E a certeza de saber que você está no caminho certo. É um caminho sem volta. Mas é o caminho que Deus nos chamou para trilhar. Paulo vai dizer: se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então busque agradar a Deus e não a homens. Ponto número 4. Saiba que é possível ter as duas coisas.
A sua família terrena também pode ser sua família espiritual. E é ótimo quando isso acontece. Esse texto, esse trecho da Escritura, ele acaba meio que de supetão, vocês perceberam? Ele acaba de repente. Nós não sabemos a resposta que Cristo deu à sua mãe, aos seus irmãos, ou se ele chegou a dar uma resposta, mas tudo bem, porque Cristo cumpriu o seu ministério. Ele subiu na cruz do Calvário, ele foi imolado ali, e enquanto estava sendo crucificado, ele dirigiu algumas palavras a Maria. Você gostaria de saber que palavras são essas? Ele disse o seguinte para ela. Abre em João 19, 25 ao 27. João 19, 25 ao 27. É assim que nós vamos encerrar essa mensagem. Essa é a resposta a Maria. João 19, 25 a 27 diz: em pé junto à cruz de Jesus estavam sua mãe e irmã de sua mãe, a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. As mulheres mais importantes na vida de Jesus estavam ali. 26. Vendo ali a sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, João, disse Jesus à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. Então disse ao seu discípulo: aí está a sua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob os seus cuidados. Jesus Cristo virou para Maria e disse: mãe, você também está incluída na minha família espiritual. Eu jamais me esqueceria de você. Eu não sou o seu filho, sou filho de Deus. Mas aí está o seu filho. João, aí está a sua mãe. E foi na casa de João, o seu filho, filho de Maria, que ela conseguiu abrigo, cuidado e consolo para enfrentar aqueles 3 dias de luto de ter perdido Jesus Cristo. Nessa fala foi comprovada, foi carimbada a remissão, o perdão que estava sobre a vida de Maria. E o fato de que ele também a tornou a sua irmã. Muitos de vocês têm pessoas, têm familiares que não são crentes. E têm orado pela conversão deles. Eu quero te incentivar a continuar orando, a continuar buscando. Não se desanime de pregar. Pregue em amor, pregue em verdade, mas continue pregando. Porque não há nada mais gostoso quando a nossa família segundo a carne e a nossa família espiritual se tornam apenas uma. Eu tenho o privilégio de ter uma mãe crente. Eu tenho o privilégio de ter uma esposa crente. E eu posso te afirmar que é maravilhoso quando essas duas famílias se encontram em Cristo. Continue buscando. Continue pregando. A conversão da sua família é a verdadeira chave para resolver todos os seus conflitos familiares. Porque só há como resolver algum conflito com outro ser humano se ele reconhecer os seus próprios erros e os seus próprios pecados. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de você. Esse é o objetivo, essa é a missão. Tornar a nossa família segundo a carne a nossa família espiritual também. Fique de pé, eu quero orar com você.
Esse é um dos textos mais lindos da Escritura. Quebra todo o nosso paradigma no que diz respeito à família, não? A gente entra com uma perspectiva do que é família e sai com outra completamente diferente. Nós somos irmãos. Nós somos irmãs. Feche os teus olhos, eu quero orar com você.